Oi, tudo bem? Uma pesquisa feita em Curitiba revelou números surpreendentes na relação pais e filhos. O estudo mostra que apenas 35% dos pais seguem o modelo correto de educação. Outros 35% são apontados como negligentes e o restante, os outros 30%, são considerados muito autoritários. A medida certa é a questão. Agora, chegar nela, na medida certa, é outra questão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Filho, se você não der umas palmadinhas, você nunca educa. Nunca vai educar. Eles têm que ter, não medo dos pais, mas tem que saber, bom, se eu fizer aquilo, eu apanho. Mamãe gosta mais daquele do que de mim, né? Mamãe adula mais aquele do que eu, né? Então sempre acontece essas coisas, né? Quando eles fazem isso, a senhora fica tranquila, com a consciência tranquila? A gente não fica muito tranquila não, né? Porque a gente fica meio nervoso, a gente acha que tá magoando um, né? E agradando o outro. Sempre tem uma desconversa, né? Pegar cinta às vezes, mesmo que não bata, mas tem que pelo menos mostrar que a gente, né, tem que se impor um pouco. Porque senão, se deixar, eles vão bagunçar mesmo. Daí eles viram a casa contra a cabeça. E se lá na frente eles perceberem que a senhora só pega a cinta e não usa, será que eles não vão ficar mais? Quando eu preciso, quando é sério, que eu vejo que tem que necessidade, daí eu chego, sim, não com violência, lógico, né? Mas pelo menos uma cintada, daí só que quando eu bato nos 3, nos 4 igual. Tem hoje em dia passa bastante coisa na televisão, que nem ontem começou aquela novela, né? Nossa, tá terrível aquela novela, apareceu coisas que eles não vê dentro de casa. Ultimamente, hoje em dia, eles estão vendo na televisão, né? Ainda falei pro meu marido, falei, olha amor, coloca no 2, tá passando desenho, esse horário. Você tenta educar de uma maneira, no colégio aprende de outra. Os colégios hoje em dia estão muito, banalizado. Eu acho assim, não é muito fácil, não. Tem um desencontro aí entre o que você quer e o que o colégio impõe. Isso mesmo. Você diz uma coisa, chega no colégio, não é assim? É verdade. E ela confronta isso, a criança confronta com você? Ah, você está dizendo isso, mas a tia na escola disse outra coisa? É mais ou menos por aí. É mais ou menos assim mesmo que ela passa pra gente. Pela educação dos meus pais, foi uma educação bem mais antiga, era bem diferente de hoje. E hoje você não entrar em certas ideias dos filhos, você vai entrar contramão. A pesquisa que nos referimos foi coordenada pela psicóloga Lídia Weber. Os resultados deram origem a um trabalho inédito de capacitação e reflexão para os pais. A professora Lídia Weber é a nossa entrevistada do Saiba Mais de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Professora, esses números a gente pode considerar alarmantes? Então, são assustadores? São, no mínimo, preocupantes. Quando a gente vê essas pesquisas que estão sendo replicadas até em outras partes do país, mostra que, na verdade, de 35% a 38% de pais são os chamados pais adequados, que estão fazendo o que deveria ser feito. E os outros, né, o outro restante, são pais que estão fazendo, né, algumas coisas que são inadequadas para o desenvolvimento infantil. E qual foi o critério usado para começar a pesquisa? Então, essa pesquisa foi feita com uma escala chamada um questionário americano, que é validado e é usado em todo o mundo, e ele indica 4 estilos parentais, 4 estilos de pais. Então, nós temos 4 estilos chamados básicos. O primeiro é o pai autoritário. O pai autoritário é aquele que dá muito limite e pouco afeto. Em segundo lugar, nós temos o pai chamado permissivo, aquele que dá muito afeto, mas pouco limite. E aí nós temos o pai negligente, que é o pior de todos, que é o que dá pouco afeto e pouco limite. E nós temos os pais autoritativos, que é uma palavra americana, mas que continua sendo utilizada na tradução, que é o pai melhor, né? O pai é aquele que dá muito afeto e muito limite. Então a educação hoje ela é vista nessas duas bases essenciais para o desenvolvimento de uma criança, ou seja, os limites são absolutamente necessários, mas eles têm que estar equilibrados com afeto. Então não adianta você dar uma coisa só ou outra que você desequilibra o desenvolvimento. E essa pesquisa foi respondida por quem? Pelos pais ou pelos filhos? Isso que é interessante, porque a pesquisa ela é respondida pelos filhos. Nós entrevistamos crianças desde 10 até 20 anos, até pós-adolescência a gente entrevistou. Então a margem de erro é muito menor, sim, inclusive porque a gente num outro momento entrevistou os pais também, separadamente dos filhos. Teve um confronto. E aí a gente percebe que os pais se percebem melhores, né? Se percebem melhores do que realmente os filhos estão respondendo sobre eles.
Então isso é um outro ponto a refletir. Às vezes você está fazendo coisas inadequadas e não sabe, e pensa que está fazendo coisas adequadas. O pai acha que está agindo de forma correta, mas na verdade não. Quando, por exemplo, são perguntas muito simples nesse questionário, que perguntas assim, você sabe quem é o nome do amigo do seu filho, você sabe onde está o seu filho quando ele não está na escola, você senta com ele e você ajuda o seu filho quando ele precisa em alguma atividade. Então os pais, a gente viu que estão respondendo sim em todos esses itens, e o filho está respondeu que não é bem assim. Quer dizer, houve na verdade um confronto das informações e não houve concordância aí. Os filhos dizendo uma coisa e os pais outra. Quer dizer, o pai achava que estava agindo de forma correta. Isso nos traz uma reflexão, né? Que às vezes não é assim, vamos culpar todos os pais, estão todos errados, ninguém sabe nada. Não é bem assim, a gente tem que ver mudou, nós estamos em outra situação. Se as pessoas tiveram, por exemplo, a sorte de ter pais adequados, que é o que a gente define hoje pais adequados, ou seja, limites, regras, consequências e afeto, participação, envolvimento, a gente vai saber educar os nossos filhos provavelmente. Se não, criança não vem com manual, até hoje não vem, e a gente precisa realmente estar reciclando no mínimo as nossas ideias. Então, o que nos surpreende é realmente isso, que os pais acabaram dando respostas que mostravam que eles achavam que estavam bem, que estavam educando bem. Quer dizer, eles estão, além de tudo, inconscientes do que estão fazendo. E isso é grave. E nesse momento, quando o pai é alertado de que não é bem assim, ele está tomando um caminho errado, ele se assusta, ele insiste na forma como ele está educando o filho? Então, eu acho que muita gente que que se confronta com isso, deve se assustar assim, puxa, mas eu estava fazendo tudo que eu achava que era certo. Né? Eu achava, ou ele pensa, não, mas meu pai fez isso comigo e deu certo. É a velha polêmica, ainda polêmica, mas pela ciência ela já está decidida, por exemplo, da palmada e da surra. Né? Então, ainda hoje, isso é uma outra pesquisa que nós fizemos, nós descobrimos que 88% das crianças daqui de Curitiba, nós entrevistamos um grande número, ainda levam palmadas e surras em casa. Mas isso não significa que é errado dar uma palmada? É. Tanto que nós ouvimos no início do programa que tem mãe ainda que adota esse sistema, essa forma de educação, achando que está fazendo... Mas é errado. Está errado. Está errado. Hoje, pela ciência, não tem mais uma lógica. Palmadinha? Não tem sentido. É uma discussão, existe ainda certa polêmica a respeito, mas existem vários argumentos que te mostram que isso não tem sentido. Não é... Primeiro que as pessoas confundem... Qual é o sentimento que a criança tem quando está tomando uma palmadinha? Então, veja... primeiro seja uma palmadinha a primeira coisa que você deve pensar é no direito da criança. Por que você tem o direito, né, você mais forte ou alguém mais forte tem o direito de infligir dor numa criança? Em nome do quê? Né? Se você me der um soco aqui, vai ficar complicada a situação, né? Quer dizer, não pode existir leis, não sei o quê. Por que a lei não diz nada? Se você chutar o teu cachorro, você pode ser processado. Por que existe o direito suposto de infligir dor a uma criança? Né? Então você humilha, hoje as pesquisas mostram correlações com baixa autoestima, com fraco desempenho escolar, com o sentimento de humilhação e, entre outras coisas, a palmada não ensina o que é certo, ela pode mostrar o que é errado. Depois de muito argumento? Não, mesmo depois de muito argumento. Você tem outras técnicas que nós ensinamos, inclusive, nesse grupo de capacitação. Tem outras técnicas que podem substituir e que eu te garanto, que foi usado na minha casa, que realmente substitui. Não há necessidade. É uma violência, não tem sentido e você ensina para a criança que existe o poder do mais forte, você ensina a criança a usar a violência. Como que depois você vai chegar para ela e dizer, daí ela vai lá e bate no amiguinho dela e você vai dizer, não, isso não pode, viu? Mas como não pode se ela aprendeu em casa que pode? Então não tem sentido, nós pensamos, eu quero um mundo menos violento, eu quero não sei o quê, mas nós continuamos batendo nos nossos filhos. Né? Hoje a ciência é muito clara, as pesquisas, recentemente a gente fez uma revisão muito grande de toda a literatura internacional e mostram
que não se deve, que você não deve usar e nem recomendar, nem a palmada não tem. Tem outros métodos. Tem o castigo, tem um que a gente tira a criança. Castigo pode ser usado. O castigo, ele é, às vezes, inevitável. Que tipo de castigo? Né? Por exemplo, existe o que a gente chama de punição por custos. Se a tua criança lá pintou a parede com um lápis... Vai pintar a parede? Ela vai pintar a parede, ou ela vai limpar a parede. Se ela quebrou um brinquedo do outro de propósito, ela vai pegar a mesada dela para pagar, ou ela vai consertar. Chegou tarde em casa, depois do horário estipulado, na próxima vez ele vai chegar 1 hora mais cedo. Chegou tarde, ele não vai sair da próxima vez. Então, tem duas questões que são fundamentais quando a gente ensina algumas regrinhas, né? Que é coerência e consistência. Coerência é lógica. É a lógica do que você vai utilizar, né? Quer dizer, a criança tem que saber qual é a regra. Não adianta você chegar para o teu filho, dizer para o teu filho, não chegue tarde. Não tem sentido. O que é tarde? Né? Então, você tem que definir. Você vai chegar às 11 horas. Isso é certo. Assim como não adianta dizer para a criança pequena, arrume o seu quarto. É mais fácil dizer, pegue a sua roupa e coloque no cabide, e coloque não sei o quê. Pegue esses brinquedos e coloque na caixa. Então, você vai ensinando ela a fazer. Percebe a diferença? É o que a gente chama de disciplina positiva. Você ensina, você monitora e você supervisiona. Não adianta dizer, não assista muita televisão. Não, você tem que estipular, você vai assistir televisão deste horário até este horário. Aqui você vai desligar. Só que, obviamente, tem que ter alguém para monitorar isso, para ver. Né? Você tem que ter uma regra. E, então, essa coerência é a lógica. Quer dizer, se ela tirou uma nota baixa lá porque estudou, você não vai deixar lá 3 meses sem assistir televisão. Não tem sentido. Tem que ser uma coisa lógica com o que fez. E, de preferência, sempre sabendo antes o que vai acontecer. E a outra regra é o que a gente chama de consistência. Consistência é a coisa mais difícil para os pais, ou seja, é você fazer sempre a mesma coisa. É você manter, né? Se eu faço hoje, e não assim, eu estou de mau humor, então hoje você não vai fazer isso. E eu, quando estou de bom humor, eu deixo você fazer. Isso é o que mais confunde a cabeça das crianças. Ela aprende que não existe lógica no mundo, né? Que o limite depende do teu humor. Então, o que ela vai aprender? A lidar com o teu humor e não lidar com o mundo. Né? Ela vai te ensinar, ela vai te esquivar de você, assim como a punição. A punição, se você pune inadequadamente, ou se você bate, a criança aprende a mentir, a criança aprende a ficar longe de você. Se você não ensinou a fazer o certo, ela vai continuar fazendo errado, só que longe dos teus olhos. Só que é muito difícil tudo isso, né? Essa coerência, essa disciplina que você tem que ter com você mesmo para educar seu filho. É muito difícil educar, não? É muito difícil. Ninguém falou que ter filhos e educar é fácil, mas acho que você falou uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que ter consciência que ninguém é perfeito. A gente não tem, não tem regras para tudo, elas são construídas também aos poucos e dependendo dos valores. Isso é mais importante também, os valores familiares, o princípio por trás das coisas. Quer dizer, é você ser o modelo daquela criança. Não adianta você dizer, meu filho não pode mentir, viu? Mas daí alguém telefona, você diz, diga que eu não estou se for o fulano. Né? Então isso é difícil, mas se você tem os princípios, se você tem o princípio eu não vou bater, por exemplo, você encontra outras alternativas. Agora, ninguém é perfeito sempre, né? E a gente tem que lidar também com as nossas expectativas em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos não vêm para o mundo para satisfazer os nossos desejos, né? Ou para ser o que a gente não foi. Eles são seres, eles são individuais, únicos, dignos, que têm a sua vida. E uma criança, ela é digna e ela tem todos os direitos, mesmo quando ela é criança. É uma ideia antiga que a gente falava, a criança é um mini adulto imperfeito. Ela só está no mundo para crescer e para se tornar perfeito. Não, hoje a gente entende a criança com características próprias, né, que você tem que respeitar e tem que também negociar com ela. Tá, ok. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos no próximo bloco. É rapidinho.
O programa de hoje discute um assunto bastante polêmico, educação dos filhos. Qual é a medida certa? No Saiba Mais de hoje, estamos conversando com a psicóloga Lídia Weber, autora de uma pesquisa reveladora. Ela diz que apenas 35% dos pais educam corretamente seus filhos. Professora, existe a medida certa? Existe o pai que nunca erra e sempre acerta, não, né? Olha, perfeição é difícil. Nós temos, óbvio, que se você tem alguns princípios estabelecidos, você pode errar, e às vezes você pode errar, e às vezes você pode pedir desculpas para o teu filho, porque você errou, porque você gritou, porque não é legal, porque você está sendo um modelo dele. Quer dizer, se você não tem controle, se você bate, se você grita, que modelo você está ensinando para o teu filho? O mesmo. Agora, é óbvio que tem dias que nós não estamos bem, tem dias que a gente também precisa de ajuda, e que vai errar, e não somos perfeitos, isso tem que ter consciência. Inclusive, tem que ter consciência de dizer para o teu filho, olha, eu errei nessa situação, você me desculpe. Não é nenhum problema não, isso. Pelo contrário, você está mostrando, inclusive, flexibilidade. Uma outra questão dessa flexibilidade também é importante, porque a gente ensina uma série de dicas mesmo, às vezes cartazinho, como fazer as regras, não sei o quê. Agora, uma coisa que você tem que ensinar também para o teu filho é a tal da flexibilidade, porque o mundo não é quadradinho. E outra, você tem que ensinar autonomia, então não adianta você proibir um monte de coisa para o teu filho, ó, não vai isso, não vai isso, que ele não vai saber viver no mundo depois. Então as regras, elas são maleáveis, percebe? Se você tem uma regra, você não pode tomar refrigerante, só pode tomar refrigerante no fim de semana, é uma regra que você estabeleceu, né? Mas, num dia de semana, é aniversário do primo dele, que ele vai não sei aonde, aí você diz, não, hoje então nós vamos deixar essa regra de lado, porque existe uma outra maior do que ela. Então você ensina a ser flexível. É diferente do pai, por exemplo, que é o estilo do pai autoritário, para esse que a gente chama o bom pai, que é o autoritativo. O autoritário, ele vai dizer assim, você não vai fazer isso porque eu quero e porque sou eu que mando aqui. O pai autoritativo, ele vai dizer, você não vai fazer isso, por causa disso, disso e disso. Quer dizer, na verdade, tem uma adequação aí, ou não? Com a família, com claro, as questões próprias de cada família? Claro, claro. Hoje nós sabemos que a família é a coisa mais importante para o desenvolvimento de uma pessoa. Não tem lugar melhor para se desenvolver uma criança, e pode ser um lugar muito ruim para o desenvolvimento de uma criança. Ou seja, antigamente se achava que as famílias, isso a literatura está repleta, se imaginava, se tinha certeza de que famílias que espancam, por exemplo, não é só o tapinha, que espancam, que tem abuso físico, abuso mental, abuso psicológico, etc., são um grande risco para o desenvolvimento da criança. Isso é claro, não tem mais menor dúvida. Mas aí essas novas pesquisas sobre desenvolvimento mostraram essas coisas pequenininhas que acontecem na família. Sabe, esse dia a dia, se você elogia o teu filho, se você não elogia, se você desenvolve a autoestima, se você se envolve com ele, ou seja, se você senta do lado para assistir uma televisão junto e comentar o filme, se você sabe o nome do melhor amigo dele, se você sabe aonde ele está quando não está na escola, se você mantém as suas regras, você fala que você vai chegar à meia-noite, ele chegou a 1, você diz, tudo bem por hoje. Isso são algumas dicas. Não pode. A gente tem que, isso a gente acaba ensinando e falando no curso dessas coisas que são importantes. E elas são difíceis, sabe, Brandão? Elas são difíceis por quê? Porque as pessoas não são consistentes o tempo todo. Mas quem é pai, quem é mãe, tem que aprender a ser. Você tem que, sabe? Se eu falei, quer dizer, se você prometeu, você vai ter que cumprir. Senão, não prometa. Ameaças vazias são a pior coisa que pode acontecer. Quer dizer, se você não tirar uma nota 7, você vai ficar 6 meses sem assistir televisão. Não faça isso. Não faça isso porque você não vai poder cumprir. E depois não tem lógica, daí você tem que ver, não tem lógica essa questão. Na abertura do programa, inclusive, vimos um caso de uma mãe que bate nos filhos, aquela palmadinha, e depois vai para o quarto chorar. Quer dizer, o filho
percebe e sabe que, entende que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Você faz, mas... Exato, e na verdade o filho, quer dizer, você está, de certa maneira, se ela faz isso, se o filho percebe, ela está dando mais poder ainda para o filho. Porque o filho, sim, hoje, ele tem que entender, para uma educação ser clara, ele tem que entender quem é que manda. Quando você fala num pai adequado, você deixa claro todos os limites, regras claras estabelecidas, quem é que estabelece, só que você tem diálogo, você também vai ensinar ele a negociar, né? Você vai ensinar, não, eu tenho que voltar à meia-noite, mas hoje é aniversário de uma amiga muito importante, eu posso não sei o quê, daí você pode negociar, é diferente. Mas você sabe que é você, que são os pais que estabelecem as coisas. Se ele sente, se a criança sente que você é justo, que o pai é justo na medida que realmente se preocupa, e se esse pai, se essa mãe se envolvem com essa criança, ou seja, ajudam quando ela precisa, sabem do que ela está sentindo, perguntam sobre o sentimento dela, ela acha normal. Quer dizer, a gente ensina, inclusive, a fazer algumas regrinhas, às vezes as regras têm que ser por escrito, tem que ser por escrito. Primeira vez que você faz um quadrinho lá de reforçamento, por exemplo, que a gente ensina, a criança fica uns 4 dias reclamando. Depois ela se habitua e acha perfeitamente normal essa questão. A gente vê um equilíbrio aí, conversando com as pessoas na rua, de um sim e de um não com relação à educação que receberam dos pais. Você usa a educação que recebeu dos seus pais com os seus filhos? Muitos sim, muitos não. Isso não funciona hoje, não, né? O mundo é outro, as questões são outras. Então, eu acho assim, existem pais que são naturalmente adequados, digamos assim, bons, porque tiveram a sorte de ter pais também adequados, ou seja, que davam muito limite, que davam muito afeto, que equilibravam, né, esse jogo de regras e de participação, de envolvimento realmente na educação. Se você teve pais muito adequados, provavelmente você vai saber naturalmente, né? Se teve algum desequilíbrio, né, que normalmente, como nós vimos nas pesquisas, sempre tem, né? Aí provavelmente ou você repete o modelo sem saber, ou você quer mudar esse modelo, e aí você não sabe o que fazer. Então nós tivemos uma grande época, quer dizer, a partir da década de 60, teve uma mudança já. Era a década da liberdade, não podia traumatizar a criança, não pode dizer não pode dizer isso, e os pais ficaram meio perdidos durante vários anos, porque não se falava o que tinha que fazer no lugar. Então se falava, não pode bater, não pode traumatizar, mas o que é isso? Hoje a gente tem claro, não pode bater, não pode fazer abuso verbal, nem abuso físico, nem nada disso, mas você tem que participar da vida dessa criança, você tem que dialogar, você tem que se fazer entender. E aí você não quer repetir o modelo dos teus pais, porque, como você falou, o mundo é diferente. Há 15 anos atrás, o pai não precisava se preocupar se a filha está conversando na internet lá com um amigo virtual. Não existia essa preocupação. Hoje nós temos essa preocupação. E existe também a televisão dentro de casa, né, que parece ter uma interferência muito grande. E tem. Hoje também as pesquisas comportamentais sobre televisão, sobre videogame, mostram que ela tem influência, sim. E que isso é muito negativo? Filmes violentos, videogames violentos são negativos, sim. Os estudiosos sobre essas que a gente chama de práticas educativas dizem para limitar. O que a gente ensina é realmente limitar. Primeiro porque uma criança tem crianças que passam 6, 8 horas vendo televisão por dia. Se ele está passando tudo isso vendo televisão, você pode pensar quantas coisas ele está deixando de fazer. Percebe? Ele não está se socializando com os amigos dele, ele não está interagindo, ele só sabe ou conversar pela internet ou não sei o quê, ou treinando seus controles de videogame para matar o outro sujeito. Então tem que limitar ao máximo o que conseguir. De tal hora a tal hora, você tem que ter outras atividades para fazer. É difícil? É, porque nós temos famílias de apartamentos, né? Que nós não temos mais a amarelinha da rua, a árvore para subir, é mais difícil, a corda, né? É mais difícil, sim. Brinquedos lúdicos, né? Então, uma das coisas mais difíceis, já te falei, a coerência, a consistência é o que a gente chama de supervisão e monitoramento. Você tem que saber o que o teu filho está fazendo.
Você tem que monitorar ele e saber, desde o nome do melhor amigo dele, ou do inimigo dele, quanto o que ele está fazendo, que filme que ele está assistindo. É óbvio que se está falando de adolescente, você pode assistir junto com ele, você pode indicar. Tem que ensinar para a criança que aquele mundo também da televisão e do videogame, ele é diferente do mundo real. Na vida real, se você atira nas pessoas, elas se machucam. Uma criança pequena, às vezes, não tem essa noção. Voltando à pesquisa, o resultado dessa pesquisa feita pela sua equipe originou num trabalho da mesma equipe nas escolas de Curitiba. Eu queria que a senhora, para terminar o programa, falasse um pouco sobre essa pesquisa, como é que ela está sendo desenvolvida, qual é o objetivo dela. Certo. Então, nós montamos, a partir desses dados, de tudo que a gente começou a estudar sobre estilos parentais e práticas educativas, grupos de treinamento e capacitação de pais, que a gente chamou Programa de Qualidade de Interação Familiar. Quer dizer, nós vamos rever o que está acontecendo, ensinar, de fato, algumas coisas, com algumas técnicas mesmo, como, por exemplo, os pais têm dificuldade assim, mas se eu não posso bater, o que eu posso fazer? Sim, tem coisas para fazer no lugar que dá perfeitamente para ser feito. Então a gente partiu, nós já fizemos 4 grupos, a gente chamou aleatoriamente, colocou aqui e ali um anúncio e teve uma demanda muito grande. Inclusive agora a gente está com dificuldade de atender essa demanda. Nós vamos começar 2 grupos novos ainda esse mês, simultâneos, na própria universidade. Então não vai ser mais em escola própria, a população vai lá, o departamento de psicologia vão acontecer os grupos, estão vindo já gente de outras cidades do Paraná fazer o grupo. E aí participa a criança e o pai, o pai e a mãe, não? Não, participam o pai e a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, só os pais. E que constatação a senhora já consegue fazer até Mas nós temos aqui? outros grupos trabalhando com crianças, daí são grupos que a gente chama grupos de habilidades sociais, interação interpessoal. Mas esses dos pais, participam os pais, é um programa de 8 encontros, que a gente chama 8 encontros de 1h30, em que a gente montou todo um programa, não é assim só palestra, porque a gente sabe que só palestra é difícil de mudar comportamento. É o que a gente chama de vivências dinâmicas de grupo, onde a gente faz os pais entender determinado conceito. Por exemplo, eu quero ensinar regras, como que você estabelece as regras. Então eu faço uma dinâmica, eu faço o pai e a mãe participar em grupo daquilo, vivenciar aquilo e aí nós vamos explicar o que é. Ok, professora, muito obrigado. O Saiba Mais termina por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Até lá.